de comércio de produtos agrícolas, de maneira que evidenciou-se ali não uma cisão, uma confrontação, mas uma clara diferença de interesses entre o Brasil de um lado e China e Índia e outros países de outro. Já no G20 financeiro, tanto quanto me consta, há um interesse comum e os dois países irem de braços dados no esforço de melhorar a governança na área financeira. Sim, nos interessa e acho que essa solidariedade pode resultar em algumas coisas úteis. Em relação aos BRICS, eu tenho uma dúvida. Eu acho que talvez fosse mais apropriado falar assim BICS do que BRICS, porque eu acho que a Rússia é um bicho algo diferente. Mas o fato político, diplomático, é de que está configurado, mal ou bem, um grupo de BRICS e tem sido possível encontrar-se elementos comuns, básicos, pelo menos um mínimo denominador comum, que é, como disse bem o Beato, que é valorizado pelos outros interlocutores. Quanto à última pergunta sobre a integração regional, eu vou ser muito franco. Eu sou um fervoroso partidário da integração regional. Agora, eu não acho que o Brasil dependa da integração regional para ter mais voz do mundo. Quer dizer, infelizmente, a integração sul-americana tem estado estagnada, muitos problemas vêm ocorrendo, o Mercosul está trôpego, né? E aí o Beato não vai gostar, mas eu não posso deixar de repetir isso. Eu considero realmente lamentável o empenho do governo brasileiro em introduzir a Venezuela de Chávez no Mercosul. O Botafogo foi embaixador na Argentina, o Marcos Azambuja, que virá hoje à tarde, foi embaixador na Argentina. Eu valorizo muito isso, mas nós temos de reconhecer que a integração tem limites. Há limites sobre até onde ela pode ir e há limites sobre até onde convém que ela vá. É preciso não ter ilusões românticas sobre a integração, nem sul-americana, nem latino-americana. Claro que o Brasil tem uma capacidade de agregação muito grande, porque tem relações muito positivas com seus vizinhos há mais de 100 anos. A China, como eu disse, viveu até um passado relativamente situações de extrema tensão. Hoje as relações são muito mais positivas, mas ainda contém elementos de desconfiança. China e Japão se veem com extrema desconfiança. Os Estados Unidos acabam de consagrar a Índia como uma parceira estratégica privilegiada. Ora, a Índia era, durante a Guerra Fria, uma das lideranças do movimento não alinhado, mas ela estava, de certo modo, mais próxima da União Soviética em questões de segurança, de defesa, e agora fez essa volta completa. Por quê? Porque os Estados Unidos veem a Índia como um contrapeso à China. E isto leva a China, obviamente, a ter relutância em admitir uma reforma do Conselho de Segurança que inclua o Japão e a Índia. Eu não creio que a China tivesse problemas com o Brasil se tratasse da entrada do Brasil apenas, mas é impossível um cenário de ampliação do Conselho de Segurança para entrar apenas o Brasil e mais um outro. De maneira que eu acho que é importante termos consciência. Eu não tenho ilusão romântica sobre a relação Brasil-China. Aliás, eu queria comentar isso. Eu escrevi um artigo que vai sair num livrinho a ser publicado proximamente, intitulado 3 parcerias de sentido estratégico, 3 países em que eu fui embaixador, China, Alemanha e Estados Unidos. E o interessante é o seguinte, a nossa relação de parceria estratégica com a China começou, como eu disse, numa situação de certa paridade. O produto bruto brasileiro era até maior do que o da China. E hoje ela evoluiu para uma situação de crescente assimetria entre Brasil e China. Ao contrário, a nossa relação com os Estados Unidos, embora continue a ser muito assimétrica, passou a ser uma relação de 2 mãos. O Brasil investe mais e mais nos Estados Unidos, o comércio agora é mais favorável aos Estados Unidos, o Brasil é credor dos Estados Unidos, com 140 ou 150 bilhões de dólares das nossas reservas, financiando o Tesouro americano. Mudou-se completamente a situação. O que eu espero, e a China, como disse bem ali, também, é preciso reconhecer isso, e eu, enfim, chamei a atenção disso mais cedo no processo, quando eu estava no serviço ativo. A China é concorrente do Brasil no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na vizinhança e aqui dentro. E isso é muito natural, a China não está fazendo nenhuma maldade com o Brasil, ela está fazendo o seu jogo. Agora, nós temos de ver como encaminhar positivamente, agregar a cada momento elementos construtivos na relação com a China. E está faltando
A China, como eu disse, tem uma relação de entrelaçamento com os Estados Unidos. O Brasil tem hoje uma situação de entrelaçamento com os Estados Unidos, mas ainda não há entrelaçamento entre Brasil e China. São muito poucos os investimentos recíprocos. Esse movimento começou, eu espero que avance mais, mas nós temos de buscar maneiras inovativas de levar essa importante parceria estratégica com a China adiante. E, de certo modo, a jornada conjunta no cenário internacional de hoje, em que os dois países estão fortalecidos, essa jornada conjunta, o fato de viajarmos juntos, né, já não na frota que veio para esses lados de 1492, mas, enfim, o fato de singrarmos juntos esses mares turbulentos da atualidade, Brasil e China, é algo que também nos aproxima e que serve de fora para dentro, por assim dizer, para reforçar o relacionamento bilateral. Muito obrigada a ambos os palestrantes. Eu gostaria, antes de a gente encerrar esse painel, anunciar a presença do vice-presidente da FEComércio, o senhor Lúcio Soares, e perguntar se o senhor gostaria de dirigir algumas palavras. Bom dia. Aproveito até a oportunidade, quando estive em missão comercial na China, infelizmente a única coisa que eu aprendi em chinês foi Ni Hao, quer dizer, o bom dia. Nós somos a Federação do Comércio, que abraça tanto o comércio atacadista, varejista e bens de consumo. E tudo que se está falando, na verdade, é comércio, que traduz a riqueza das nações, a troca de relações também. Quando o embaixador Abnedo falou sobre a importância da entrada da China na OMC, é verdade, isso foi um ponto fundamental na história disso tudo, e com certeza vai trazer repercussões ainda, não só pelo crescimento da China, das suas relações, como até dentro dela própria, pelas pressões que nascerão com seu crescimento, as pressões de satisfação dos interesses individuais. Direitos humanos, direitos trabalhistas, vão surgir pressões naturais de uma evolução da sociedade. E não importa, comércio é a tradução da riqueza. Quando um primeiro-ministro chinês disse um dia, naturalmente de uma forma agora muito bruta, chineses, enriquecer de qualquer forma, e se vê claramente quem vai à China, e eu perguntei lá por que não via, eu estava numa cidade pequena, pequena para a China, 2 milhões de habitantes, pequena para a China. Tanto trabalho, e à noite eu não via nenhuma atividade esportiva, nada, muitas luzes acesas. Ele disse, eles saem do trabalho e vão trabalhar em casa. Porque são mais trabalhadores? Não. São, claro. Mas, acima de tudo, para satisfazer necessidades pessoais. O ser humano é assim. Nós lutamos, na verdade, por satisfazer nossos interesses. Quando subimos de classe, ou melhor, quando os interesses convergem e passa a ser uma classe, então defende o interesse da classe porque está inserido nela. Se ele sobe para outra classe, ele passa a defender o interesse daquela outra classe porque está nela. E o grande também está grande, então ele passa a defender os seus interesses. Então, na verdade, tudo é busca de interesse. Então, essa satisfação individual vai trazer grandes transformações nas pressões internas na China, como devemos também aproveitar a experiência da China, nesse interesse, acima de tudo, comercial, interesse da evolução da sociedade, e porque virá sempre a satisfação dos interesses humanos. Em qualquer forma, sempre cada um está procurando o seu interesse. E um dia atrás desse interesse virá a satisfação da sociedade como um todo, que se pense no pequeno de alguma forma. Mas ele será uma classe de poder e vai fazer pressões. Acima de tudo, o comércio representa toda a atividade humana e nós sabemos da nossa importância nisso tudo. A casa, que representa o comércio, tem uma satisfação enorme
discutir a arquitetura da globalização e o comportamento para tentarmos prever tudo o que vai acontecer. Será sempre uma luta por interesse. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia.